Para dividir com os irmãos, abra comigo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler dois textos. Primeiro é Gênesis 2, 15 e 16. E depois pular para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 2, versos 15 e 16. Quem já encontrou, diga amém. Diz assim a palavra: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Somente até aqui, vamos orar. Amado Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos, ó Deus, pela revelação do teu Espírito Santo, Senhor, que nos faz entender a tua palavra, não apenas como uma história bonita, não apenas como uma narração, ó Deus, que nos comove, mas de entender a tua palavra como algo profundo e espiritual, Senhor, algo que mexe com a nossa eternidade, algo que nos chama, Senhor, a uma decisão, algo que nos confronta, Pai, para nos voltarmos para Ti. E que nesta noite, Senhor, os teus filhos, filhas, amigos que estão aqui, aqueles que ouvirão essa palavra pela transmissão depois, Senhor, ao ouvirem esta palavra, sejam confrontados, Senhor, a voltarem para Ti e reconhecerem que só Tu és o caminho da nossa salvação. Por isso, fala aos nossos corações, nós te pedimos, no nome santo do Senhor, amém e amém. Os irmãos podem assentar. Neste mês de outubro, o mês que nós celebramos mais um ano da Reforma Protestante, pelo meu cálculo, 507 anos da Reforma Protestante, movimento que trouxe a palavra de Deus de volta ao centro da fé, né? Um dos principais motores que moveu a Reforma foi esse, trazer a palavra de volta ao entendimento da fé, né? A palavra no centro, a palavra solos, a Escritura, a palavra como aquilo que é a base da nossa fé e prática. Então, neste mês da Reforma, meus irmãos, é importante relembrar
algumas doutrinas que nos fazem ter um panorama adequado e correto de como Deus opera a sua salvação em nossas almas. Quem não entende bem essa doutrina que começa logo aqui no início, logo nas primeiras páginas da Bíblia, a doutrina que nós chamamos de a queda do homem. Quem não entende muito bem a queda do homem no pecado e insiste na ideia de que o homem é bom, de que o homem pode cooperar com a sua salvação, essa pessoa, ela está errada naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E ao longo dos séculos, muitos teólogos, inclusive até de certa maneira brilhantes teólogos, tropeçaram ao tentar minimizar a queda de Adão e Eva. Um dos grandes erros que qualquer cristão, seja ele de muito conhecimento acadêmico ou de pouco conhecimento acadêmico, um erro que muitos cristãos cometem é tentar minimizar a queda. A queda não pode ser minimizada, foi algo gravíssimo. A queda do homem no pecado foi algo destruidor. E quando eu falo da queda, eu gosto de recontar uma história que ouvi do meu professor de mestrado, o Dr. Heber Campos Júnior. Ele contou uma história numa aula, que às vezes a aula a gente até esquece, mas a história fica gravada. Foi uma história para ilustrar, ele falava exatamente sobre esse tema da queda, e para ilustrar esse tema da queda, ele contou uma história da seguinte maneira, só para que a gente possa entender a gravidade da queda. Que há duas maneiras de você compreender a queda do homem no pecado. Uma delas, e que muitas pessoas vão por esse caminho, é acreditar que o homem caiu em pecado, mas caiu como se fosse de uma altura de mais ou menos uns 2 andares de um prédio. O homem caiu, caiu, se machucou bastante, quebrou braços, quebrou pernas, mas mesmo quebrado lá no chão, o homem conseguiu ainda gritar: socorro, venham por favor me ajudar. Esta é uma maneira de alguém entender a queda. O homem caiu, trouxe algum prejuízo, mas o homem ainda consegue respirar, o homem ainda consegue falar, o homem ainda consegue gritar por socorro. Essa é uma maneira ilustrativa de entendermos a queda. A outra maneira é comparar a queda do homem no pecado como se fosse uma queda de mais ou menos 30 andares. O homem caiu de 30 andares do Empire State, um dos maiores prédios do mundo. Caiu do Empire State e caiu de cabeça para baixo. Bateu a cabeça, se esborrachou todo. Ou seja, o que sobrou desse homem, meus irmãos? O que sobrou desse homem? Nada. Ele morreu. A queda do homem no pecado tem que ser vista desta maneira. O homem, quando caiu em pecado, ele morreu. Ele morreu sem ter mais condições alguma de se poder voltar para Deus pelo seu próprio esforço. Ele não tem mais como gritar, ele não tem como mais pedir socorro. A queda foi tão brutal e destruidora que o homem foi dominado pela morte e pecado e já não pode fazer mais nada. A queda foi tão grave, tão profunda, que a Bíblia nos mostra que mudou toda a criação. Toda a criação, de tal forma, mudou a criação de tal forma, que Deus teve que tomar atitudes também drásticas em relação ao homem. Quando a gente segue aqui no contexto, aquele homem que Deus tinha uma comunhão com ele, que tinha prazer de estar com ele no jardim, uma das decisões drásticas do Senhor foi, a primeira delas, foi expulsar o homem do jardim. Depois, vetou o homem o acesso à árvore da vida. E também teve uma decisão, vamos assim dizer, drástica, de que para solucionar isso, o próprio Deus teve que enviar Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, morrendo
na cruz. Então a queda do homem, então precisamos entender, irmãos, que a queda foi algo grave. E por que ela foi tão profunda e grave? Às vezes a pessoa não entende isso, mas, poxa pastor, parece que Adão e Eva não fizeram algo tão grave. Poxa, afinal de contas foi uma desobediência aparentemente pequenininha. Não, meu irmão, não foi pequenininha não. Quando você entende, né, que o lugar que Deus havia colocado o homem, a queda foi grave porque o homem tinha um lugar de honra na criação. Podemos constatar isso pela própria palavra de Deus. Deus concedeu uma posição gloriosa ao homem. O homem poderia ser chamado de o vice-regente da criação. Deus criou todas as coisas e chamou o homem dizendo: é você que vai dar nome a todas as coisas. É você que vai cultivar a terra. Num contexto teológico, a palavra, quando a Bíblia diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, esse contexto de imagem é um contexto de como se o próprio Deus quisesse ser representado por Adão. Adão se tornou um representante de Deus diante de toda a criação, diante do universo, para zelar e fazer o universo alcançar as suas potencialidades. Esse era o papel do homem, um papel glorioso. Mas como funcionaria esta relação de Deus com o homem? Deus deu essa autoridade, Deus deu esse privilégio ao homem, mas Deus pediu uma única coisa ao homem: que nesse relacionamento fosse um relacionamento pautado na obediência do homem para com Deus. E esta seria a sintonia perfeita. Enquanto o homem entendesse que o seu papel principal seria obedecer a Deus e se atentar para as ordens do Senhor, tudo estaria funcionando no universo. Se o homem fizesse uma única coisa: obedecesse a Deus. Então a obediência é o princípio fundamental da nossa relação com Deus. Era antes do pecado e continua sendo agora, depois do pecado, obviamente que não da mesma forma que era antes do pecado, porque antes do pecado era uma forma perfeita, era uma forma gloriosa, o homem estava ali em obediência a Deus. Então, sem obediência, irmãos, não há como andarmos com Deus, não há como termos sintonia com Deus, e foi exatamente por isso que a queda foi algo tão grave. Não foi uma pequena desobediência, ela quebrou uma sintonia que o homem tinha com Deus, pautado na obediência. E nos versos 15 e 16, que nós lemos, do capítulo 2, isso fica claro, que Deus tomou o homem, colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E essa palavra cultivar aqui no original traz o sentido exatamente disso, né? A gente fala de cultivar muito no sentido de plantação, mas a palavra cultura que nós usamos aí, né? O desenvolvimento da cultura. Então tudo aquilo que envolve cultura, arte, a própria ciência política, a própria sociedade, está dentro dessa palavra aqui. Nós chamamos isso de um mandato cultural. Foi dado ao homem o poder de desenvolver tudo aquilo que Deus tinha colocado como potencialidade na sua criação. Foi Deus que colocou o homem no jardim e só lhe pediu uma coisa: obediência. E essa obediência, ela tinha um símbolo prático. Aquela árvore que estava no meio do jardim, enquanto o homem estivesse distante daquela árvore, o homem estaria obedecendo ao próprio Deus. E tudo deveria funcionar assim, de forma harmônica e perfeita. Deus criou o mundo para que este fosse assim, mas o pecado veio e mudou tudo. Se inseriu na criação, desviou o impulso do coração humano, aquele impulso do coração humano que era um impulso à obediência, à adoração, a buscar a Deus.
o pecado veio e mudou o impulso do coração humano. Agora o coração humano é inclinado ao pecado, é inclinado à carnalidade, é inclinado à desobediência. Então o impulso do coração humano se colocou na direção da desobediência, do egoísmo e da corrupção. Mas como surgiu o pecado? Alguém pode perguntar. Podemos dizer que o pecado sempre surge quando a palavra de Deus é atacada e confrontada. A palavra de Deus, ela tem autoridade. Quem concorda com isso? A palavra de Deus tem autoridade máxima. É a única palavra que não pode ser confrontada. Quando nós falamos da palavra escrita, mas antes de ser a palavra escrita, era a palavra anunciada. Era a única palavra que não poderia ser confrontada. E Satanás se apresenta de uma forma de serpente. Nas narrações antigas, da qual o livro de Gênesis faz parte, né? Um livro antigo, de um mundo muito antigo, né? De mais ou menos 1800 antes de Cristo. Então é um livro de mais ou menos 3.800 anos. Então, na cultura antiga, nas narrações antigas, as serpentes, né, sempre que aparece uma serpente num livro antigo, muito antigo, essas serpentes eram vistas como personificação do mal. Era o mal se apresentando, era o mal se colocando. Moisés, que foi o escritor do livro de Gênesis, se vale desse elemento e mostra que Satanás, ele confronta a palavra de Deus, ele confronta a ordem do Criador, aquilo que Deus havia declarado que funcionaria de um jeito. Satanás vem, confronta esta ordem, dizendo que as coisas podem funcionar de outro jeito. Será que o método de Satanás mudou, meu irmão? O método continua o mesmo. Nós temos a palavra de Deus que nos anuncia uma coisa, e Satanás continua fazendo a mesma coisa hoje, né? Confrontando a palavra e dizendo que as coisas podem funcionar de outro jeito. O que está embutido, por trás das afirmações de Satanás? A Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, diz que tem um caminho melhor para o homem, pois Deus estaria privando e ocultando algo do homem. Então Satanás, ele sempre trabalha nessa metodologia, de que há um caminho melhor, de que há um caminho diferente, e de que Deus poderia estar privando o homem de algo melhor e mais prazeroso. Isso também acontece nos nossos dias. Então a raiz do pecado se revela exatamente nisso, no consentimento de que Deus possa estar privando e limitando o nosso pleno viver, e por isso podemos escolher o nosso próprio caminho. Adão e Eva se despertaram com a proposta de Satanás, né? Quando ele diz aqui, no verso 4. Verso 4 diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E aí ele coloca em xeque o próprio Deus. Olha o que ele diz aqui no verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás estava dizendo: pode comer, não vai acontecer como Deus está falando. Na verdade, Satanás chegou assim e falou: na verdade, Deus não quer que você seja como Ele. Pode comer, porque comendo disso vocês serão como Deus. Então a raiz do pecado se revela exatamente nisso, de acreditar que Deus esteja privando a nós de algo melhor, de algo que Ele não quer nos dar. E por que o pecado prosperou no coração humano? Porque o homem e a mulher não foram firmes em obedecer a Deus, deixaram-se levar pela astúcia do maligno, pelo desejo de quererem algo novo. Mas grave isso no seu coração, meu irmão.
O novo que Satanás sempre oferece é algo que lá na frente vai produzir morte e destruição. Satanás sempre faz isso. Ele oferece o novo, aquilo que aparentemente traz prazer, aquilo que aparentemente traz alegria. E pode até trazer alegria, porque a Bíblia diz que há alegria no pecado. Só que é uma alegria passageira, né? O prazer transitório do pecado, um prazer que passa. Então Satanás ele oferece algo novo, mas o algo novo de Satanás sempre acaba em morte e destruição. Então devemos ser firmes, irmãos, na nossa luta contra o pecado. O pecado sempre produz morte e destruição. O pecado de Adão e Eva se tornou tão grave, porque antes eles só ouviam uma voz. Era a voz maravilhosa, a voz que vinha todos os momentos da viração do dia falar com Adão. Eu já parei alguns momentos para imaginar como seria aquele momento de Adão com o encontro com Deus. Quem gostaria de ter só um encontro desse com Deus? Meu Deus do céu, como seria bom demais. Meu Deus, como que Adão foi abrir mão disso, meu irmão? Adão, ele só tinha uma voz, ele só ouvia uma voz, mas uma vez que o pecado entrou no coração humano, meus irmãos, uma vez que eles acreditaram, o pecado se tornou tão grave, porque se tornou uma segunda voz, a falar agora ao coração humano, e falar de uma forma muito forte, se tornou a voz do pecado. Eles acreditaram que não morreriam, eles acreditaram que poderia desobedecer a Deus, eles acreditaram que poderiam rejeitar a voz do Senhor. Meus irmãos, que absurdo é esse? O homem acreditar que pode rejeitar a Deus, desobedecer a Deus. E não há como rejeitar a voz de Deus, do Criador, e não sofrer as consequências desta desobediência. Se numa autoridade humana, quando alguém desobedece uma autoridade humana, há consequências disso? É ou não é, meus irmãos? Né? Alguém que está no mundo militar, tem uma hierarquia ali, tem que se obedecer à linha de hierarquia. Este universo ele tem uma hierarquia, e quem está lá no topo dessa hierarquia é o Senhor nosso Deus. Então a voz dele tem que ser obedecida, a voz dele não pode ser rejeitada. Então quando o homem desobedece à voz de Deus, é certo que ele iria sofrer as consequências dessa desobediência. Vamos ver algumas destas consequências. A primeira delas, diz o texto aqui no verso 6 e 7, vendo o homem e a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. E diz a palavra que abriram-se então os olhos de ambos, e eles percebendo que estavam o quê, meus irmãos? Que eles estavam nus. Mas interessante, que se você for lá no capítulo 2, 25, capítulo 2, verso 25, olha o que está aí na sua Bíblia. Ora, quando Deus fala do homem e da mulher, que depois de tê-los criado, verso 25, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então o que quer dizer com isso aqui? Que os homens que depois do pecado, no verso 7, que abriram-se os olhos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cinza. Como é assim eles perceberam que estavam nus? Todos nós percebemos quando nós estamos sem roupas, né? Como assim? O que significa esse estar nu aqui? O significado desse estar nu, meus irmãos, eu entendo que não era uma nudez física. Era o que eu digo, a pior nudez que alguém pode sentir, é a nudez da alma. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus deu vestes especiais ao homem e à mulher.
para poder se apresentar perante Ele. Vestes de santidade, vestes de pureza, vestes de integridade. Eram essas vestes que estavam envolvendo o homem. O homem podia chegar perto de Deus porque ele estava vestido de pureza. O homem podia chegar perto de Deus porque ele estava vestido de santidade, de integridade. Quando o pecado entra no homem, no coração humano, ele não tinha vestes para destruir, porque a Bíblia diz que o homem e a mulher estavam nus. Então não foi uma veste material que o pecado destruiu. O pecado destruiu as vestes espirituais com as quais o homem podia se apresentar perante Deus. E tendo destruído essas vestes espirituais, eles se sentiram nus. Não era apenas uma nudez física, não vamos entrar nisso, porque não era nudez física. Era uma outra nudez, era uma nudez da alma. A nudez de não mais poderem se apresentar a Deus como antes. E é por isso que nós devemos entender que o pecado é algo grave, meu irmão. Gravíssimo. Ele destruiu as roupas com as quais nós podíamos chegar perante Deus. O pecado foi tão profundo que trouxe um constrangimento permanente e definitivo ao coração humano. Ninguém mais pode chegar a Deus e se dizer inocente. A Bíblia aponta para todos nós que estamos aqui. A Bíblia aponta para toda a humanidade e diz: vocês são culpados perante o Senhor. Não tem mais nenhum justo, não há mais alguém que possa se apresentar a Deus, porque essas vestes de santidade e pureza, elas foram destruídas completamente. Quando nós fazemos algo de errado, nós ficamos com medo que alguém descubra, não é isso? É aquele sentimento de culpa que está lá dentro de nós, né? Diante de Deus é assim que o homem está. O pecado criou um constrangimento permanente e definitivo. O homem não consegue fugir dessa situação. Só que o problema, irmãos, é que diante de Deus nós não podemos fugir dele. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Eu acho até engraçado essa pergunta de Deus aqui, né? Quando Deus chega perto do homem, verso 9: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Não era que Deus não sabia onde o homem estava. Era que algo tinha mudado tão gravemente, e que Deus estava dizendo para Adão: o que você fez? O que vocês fizeram? Então a primeira consequência foi essa: o homem se tornou permanentemente descoberto, nu, desprovido das vestes pelas quais pode se achegar a Deus. A segunda consequência foi a tentativa de resolver o problema. O casal percebeu que estavam nus e disseram: somos nós que vamos resolver os problemas, né? E a Bíblia diz também no verso 7 que eles perceberam que estavam nus e eles tomaram uma atitude. Qual foi a atitude, irmãos? Cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. E esta é a marca maior do pecado. O homem passa a não mais confiar na provisão de Deus e passa por si só querer criar soluções para os seus males fora de Deus. O homem se sentiu culpado, o homem sentiu o peso do pecado, mas agora o homem acha que é ele próprio que tem que resolver essa questão. Então a primeira coisa que ele faz é: vamos dar uma solução, vamos colocar folhas de figueira. E eu posso dizer que essas folhas de figueira, elas estão por aí até hoje na humanidade, né? Nós podemos dizer que as folhas de figueira são as soluções que a humanidade dá. A primeira delas, uma delas é: não há pecado.
negar o pecado. Nós vemos que a humanidade, ela se cobriu com essa folha de figueira, dizendo, para aplacar essa culpa do pecado que está em mim, então eu vou declarar que não há pecado. Uma outra folha de figueira que nós podemos dizer é que não é a negação do pecado. Agora, já que a gente, não vamos negar o pecado não, vamos negar algo maior. Vamos negar o próprio Deus. Porque se negarmos o próprio Deus, já não tem mais culpa sobre nós. Já podemos viver da forma que nós queremos. E é uma folha de figueira também, que o homem tenta resolver o mal do pecado. E o homem, antes que recebera tudo da mão de Deus, agora busca por si só criar uma solução. No entanto, meus irmãos, aqui entra algo, por isso que eu diria que estudar Gênesis, esses primeiros capítulos, é algo fundamental para você entender todo o resto da Bíblia. Se você não entende Gênesis, os 3 capítulos iniciais de Gênesis, você não vai entender a Bíblia. Porque aqui, meus irmãos, temos um profundo ensinamento do Evangelho. E que ensinamento é esse? Tudo que o homem faz para tentar cobrir a culpa do seu pecado é insuficiente perante Deus. O homem não tem como resolver mais esse problema, seja por um caminho de justiça própria, seja por um caminho de bondade próxima, seja própria, seja pelo caminho que for, tudo isso é roupa insuficiente para se apresentar a Deus. Outra consequência que o pecado trouxe, gravíssima também, é que o homem também teve a sua relação com Deus alterada. Antes, uma comunhão perfeita. Antes, um encontro perfeito. Antes, Deus falava com Adão de uma maneira que, como eu disse, eu nem consigo imaginar. É algo glorioso, tremendo. Aquilo que serviria como a coluna principal de ordem de todo o universo. Qual era a coluna principal de toda a ordem do universo? Era a relação do homem com o próprio Deus. Se o homem mantivesse a relação perfeita com o próprio Deus, irmãos, esse mundo seria algo tremendamente glorioso, algo tremendamente maravilhoso. Mas agora essa relação com Deus foi destruída, e destruída de uma forma total. E ao perceber o que se passava dentro de si, a Bíblia diz que o homem preferiu se esconder, fugir de Deus, e teve medo. Algo que o homem nunca teve antes. Ele podia se apresentar diante de Deus, ele podia ouvir a voz de Deus. Agora o pecado trouxe ao homem sentimentos que ele não tinha antes: medo, culpa, desejo de se esconder. A culpa invadiu o coração humano e permanece lá até hoje. Até hoje o homem tem essa culpa no seu coração. E é por isso que nenhum homem consegue dizer que não tem culpa perante Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que a culpa está gravada na nossa consciência. Romanos capítulo 1. Paulo diz que a humanidade, olhando tudo que Deus criou, e se não der glória a Deus, este homem se torna, no termo paulino da carta aos Romanos, esse homem se torna indesculpável perante o Senhor. Porque o homem, ao olhar tudo isso que está à sua volta, o homem tem que glorificar e reconhecer. Por isso que a Bíblia afirma que perante Deus, toda a humanidade é culpada. E esta se tornou a condição do homem, sim, todos os homens perante Deus. A relação foi quebrada, a relação foi alterada. O homem não consegue mais ter aquilo que Adão teve. É por isso que nós temos que entender a queda como algo gravíssimo. Os irmãos conseguem perceber por que a queda foi tão grave, meus irmãos? Conseguem perceber? Quem pode concordar com o pastor até esse ponto da exposição da palavra? A queda foi algo terrível, não podemos minimizar.
ela mudou a estrutura do relacionamento do homem com Deus. Antes, um relacionamento harmônico, maravilhoso, perfeito. Agora, um relacionamento pautado no medo e na culpa. Um homem querendo se esconder de Deus, o homem tendo medo de Deus. Então o pecado produziu essa consequência da relação alterada do homem para com Deus. Mas também, se essa relação vertical foi mudada, a relação também horizontal foi completamente mudada. O homem, depois do pecado, já não é mais o homem com o seu próximo, vamos assim dizer. Obviamente que mudando o seu relacionamento com Deus, tudo mais seria mudado na vida do homem. A forma mecânica, se a gente pode usar esse termo, né? A forma mecânica para as coisas funcionarem bem era isso. Deus sendo o principal, e aí os outros relacionamentos estariam perfeitos. Mas o pecado tirou Deus do centro do coração humano e colocou o próprio homem. Então agora é o próprio homem que está no centro do coração humano. E obviamente que mudando esta relação, tudo mais seria mudado na vida do homem. Criado para ser o protetor da mulher, a gente já vê isso logo também em Gênesis, né? A Bíblia diz que Adão foi criado, e a Bíblia diz assim, e Deus viu o homem, né, e disse, não é bom que o homem esteja só. E quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, foi antes ou depois do pecado? Foi antes. Então esse sentimento de, vamos assim dizer, de solidão, não era um sentimento de pecado ainda. Era um sentimento que eu chamo de completude. Eu entendo que Deus criou o homem para que o homem se sentisse só e entendesse que aquela que ele iria criar para ser a companheira dele, iria completar. Não era um sentimento gerado pelo pecado. Era um movimento que o próprio Deus queria fazer como um movimento criacional, uma completude trazida pela criação. E quando Adão viu, né, a Bíblia diz que tirou uma costela de Adão, né, e deu um sono lá para Adão, e quando ele acordou, ele viu a sua abençoada, sua maravilhosa vindo. E qual foram as palavras que ele disse para essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tirado. Então eu posso ouvir nessas palavras a alegria de Adão ter recebido a sua companheira. Mas tão logo o pecado entrou no coração humano, nós já vemos ele já mudando com essa amada. Quando Deus disse, de quem é a culpa, Adão? Qual foi a resposta dele? Foi da mulher que tu me deste. Ele já não queria mais saber de proteger Eva. Agora o seu coração era dominado pelo pecado. E dominado pelo pecado, ele queria distribuir a culpa, colocar a culpa em outros. Ele queria se proteger a si mesmo. O homem se sentiu culpado e também passou a culpar o seu próximo. E é esse a espiral, meus irmãos, que nós vivemos até hoje na humanidade. Uma espiral de culpa, de acusações, de violência, né? O homem perdeu seu relacionamento com Deus e perdeu a sua capacidade de se relacionar com o próximo, até mesmo com o próximo mais próximo. E quantas vezes isso também acontece conosco, irmãos? Por não estarmos bem com Deus e conosco mesmo, vemos todo mundo à nossa volta como culpado dos nossos problemas. Tem pessoas que são assim, né? Que quando estão mal, a culpa é do mundo todo, menos dele. Sai culpando todas as pessoas que estão à sua volta. O pecado gerou esse duelo no coração humano,
né, o duelo entre o bem e o mal, na raiz do coração humano, o que nós chamamos de um termo técnico, teológico, de antítese, que invade o coração do homem. Tudo agora no coração do homem é dividido. Houve uma rachadura no coração do homem, e o coração do homem se tornou um coração dividido, marcado por esse duelo em querer coisas boas, querer coisas mais. Você vê o pior bandido, assassino, capaz de amar o seu filho, capaz de amar a sua mãe. Por que ele é tão cruel para matar outras pessoas e ao mesmo tempo pode ser gentil e bom com algumas pessoas? É exatamente por isso, porque o pecado veio e rachou o coração humano. Então tudo que o homem faz depois do pecado é marcado por esta divisão, seja uma arte, seja um relacionamento, seja a sua vida na igreja. Nós podemos perceber este mal por todos os lados. A cultura em si não é ruim, irmãos. Quando um crente ele pode apreciar arte, pode, porque nós entendemos que a ordem de Deus lá no início, dada ao homem para cultivar a terra, é cultivar todas as coisas que Deus fez. Então o homem iria produzir arte, o homem iria produzir tecnologia, o homem iria produzir tantas coisas, mas nós vemos o homem sendo capaz de produzir uma música que nos arrebata, e ao mesmo tempo produzir aí não vou falar nenhum gênero de música aqui, para não constranger, mas músicas que a gente fala assim, como que isso é produto humano? É porque isso, a raiz do pecado dividiu o coração humano. O homem é capaz de produzir, mas agora direcionado pelo pecado, ele pode produzir coisas boas, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, ainda tem essa centelha de Deus ali dentro do seu coração, mas agora, dominado pelo pecado, a sua tendência é ir para o mal. Então tudo que o homem faz é marcado por essa divisão, e nós podemos perceber ela em todos os lugares, no mundo corporativo tem pessoas boas, honestas, bons profissionais, também tem os maus, que denigrem uma determinada corporação, denigrem uma determinada classe, e nós percebemos essa divisão. Por quê, pastor? Porque onde o homem está, o pecado se manifesta. Onde o homem está, o pecado vai se manifestar ali através do homem. O homem culpou sua mulher, e também o seu relacionamento mudou então com Deus. O pecado fez o homem mudar com Deus, o pecado fez o homem mudar com o seu próximo, já começando com a sua própria esposa, e o pecado fez o homem mudar até mesmo, meus irmãos, com a criação. Agora a sua vida seria marcada por dores e sofrimentos. Vamos voltar aqui ao texto, verso 16 a 19 do capítulo 3, Deus dando a sentença agora à humanidade, dizendo: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. O pecado mudou tudo. Não só o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento do homem com o seu próximo, e agora até mesmo o relacionamento do homem com a criação. Agora tudo seria diferente. Por isso devemos entender bem a dimensão da queda, meus irmãos.
As pessoas hoje em dia tentam minimizar o pecado e seus efeitos, mas aqueles que conhecem bem a palavra, ao falarmos da queda do homem, tem que ter essa dimensão. O homem caiu e destruiu tudo, né? Todo o relacionamento que Deus tinha dado a ele. Não é apenas o caso de mudar, e às vezes nós vemos linhas ideológicas, dizendo assim, não, o homem é bom, é só dar educação para ele, né, e vai se resolver. Ah, não, isso acontece por um problema social, pessoas que moram numa determinada região, então elas são inclinadas à criminalidade, são inclinadas ao vício. Não, meu irmão, não. Ainda que essas coisas possam ter um grau de validade, mas a sua raiz não é isso. A raiz de todo o mal que a Bíblia nos aponta é o pecado dentro do coração humano. Então não adianta mudar estruturas educacionais, estruturas sociais. Segundo a Bíblia, o que precisa ser mudado é o coração humano. Se o coração humano não for mudado, o homem não tem cura, vamos assim dizer. Ele pode ser um PhD, ele pode ter tantos títulos acadêmicos. Não é educação que vai transformar o homem nesse sentido que nós estamos pregando. O que muda o homem verdadeiramente é um novo coração. É Cristo entrando na vida deste homem. Então a desordem foi inserida no mundo a partir do momento em que o homem deu ouvido à voz da serpente. E até hoje continua desta maneira. A desordem se instala nas casas, nos corações, nas mentes, quando aquela voz original, que deveria ser a única voz a falar no coração humano, agora essa voz é tirada e uma outra voz ocupa o lugar, que é a voz da serpente. Então esse é o estado do homem, sem Deus. O homem está perdido e foi expulso do jardim. Então entender essa doutrina da queda é uma coisa fundamental para todo crente. A gente entender que o esforço humano não consegue resolver isso. A queda foi algo que trouxe culpa permanente e definitiva ao coração humano. A morte anunciada por Deus, né? Aqui voltando aqui ao texto, no verso 17, do capítulo 2, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, o que Deus disse? Certamente morrerás. Mas quando o homem comeu o fruto, ele morreu? Morreu ou não morreu, irmãos? Então Deus mentiu? Deus mentiu, irmãos? O homem morreu. Ele morreu eternamente. O homem morreu no seu sentido espiritual. O homem está morto. É esse eco que a Bíblia toda vai dizer. Nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. O homem está morto. Esta é a condição do homem sem Deus. Ainda que ele esteja andando, fazendo faculdade, cantando, atuando, comprando, vendendo, mas na sua condição diante de Deus, o homem está morto no seu pecado. O pecado matou eternamente o homem. Por isso que a Bíblia afirma que todos estão mortos nos seus delitos e pecados, e só podem sair desta condição se o Filho de Deus vir até nós. Nenhum homem pode cobrir o seu pecado. A salvação agora, meus irmãos, ela vem do Senhor, e por meio somente de Cristo. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós. O que diz a palavra? É um dom de Deus, é uma graça de Deus. Nós cantamos um louvor que diz isso, né, Júnior? Dessa graça maravilhosa. O pecado foi tão mortal que afetou toda a criação,
A Bíblia diz que a criação geme, sente dores. A própria natureza anseia pela volta do Senhor, onde tudo será restaurado. Então, só quando entendemos a profundidade, o abismo que o pecado nos levou, é que podemos aí sim compreender o tamanho do amor e o tamanho da obra de Cristo por nós. É por isso que Cristo tem que ser glorificado todos os dias na nossa vida, porque Ele restaurou em nós a capacidade de voltar para Deus. Ele restaurou em nós o relacionamento que o pecado havia destruído. Interessante, irmãos, que a Bíblia começa com uma história de um homem ficando nu por conta do pecado e se envergonhando. Mas a Bíblia termina com a história de uma multidão, agora vestidos, se apresentando perante Deus. Vamos ver, Apocalipse. Então a gente vai de um extremo ao outro da Bíblia. De Gênesis capítulo 3, agora ao último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 7, verso 9. Eu quero ler até um pouquinho desses versos. Apocalipse 7, verso 9 até o verso 17. Vamos fazer essa leitura toda, só para que os irmãos tenham esse panorama. O que aconteceu lá no Éden, por isso que é tão importante a gente entender o que aconteceu lá no Éden. O desdobramento disso vai ser por toda a Bíblia e vai terminar agora em Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas, vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, estavam de pé diante de quem, meus irmãos? Diante do trono e diante do Cordeiro. E agora eles estão de que maneira, meus irmãos? Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus pelo século dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes o que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram aonde, meus irmãos? No sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. A Bíblia é gloriosa, irmãos. No início, um homem nu, culpado, com medo, fugindo de Deus. No final da Bíblia, uma multidão vestida, purificada, santificada, podendo voltar a adorar a Deus e ao Cordeiro. Quem fez isso? Quem completou isso, meus irmãos? O Cordeiro, que é digno de todo louvor. Cordeiro Santo. Foi Ele que nos vestiu. Por isso a Ele seja toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Então não podemos minimizar a queda.
A queda ela precisa ser vista com toda a sua gravidade, para que, vista com toda a sua gravidade, você possa glorificar a Jesus com toda a glória que Ele é digno. Foi Ele que nos vestiu, foi Ele que nos deu roupas adequadas. Esse terno aqui não serve de nada. Terno do diácono Francisco, ainda que seja elegante, diácono, não serve para se apresentar a Deus. Somente as vestes que Cristo nos vestiu. Foi Ele que nos vestiu. De novo, as roupas que o pecado destruiu, Ele colocou em nós de volta. Amém, meus irmãos? Vamos glorificar o Senhor? Vamos nos colocar de pé e agradecer a esse Deus por tão grande amor, por tão grande graça. Então essa doutrina é uma doutrina preciosa que todo crente tem que entender. Nós não podemos minimizar a queda. O homem sem Deus está morto, sim. Deus falou que o homem sem Ele estaria morto. Nós só estamos vivos porque Cristo nos deu vida novamente. Então você que tem esta vida, que tem esta alegria, levante as suas mãos. E aí no seu próprio lugar comece a glorificar a Deus, bendizer o Senhor, agradecer a Deus, dizer: Senhor, obrigado por tão grande salvação. Obrigado por esta misericórdia que nos alcançou, por esta graça que nos alcançou. Sim, meu Pai, estávamos perdidos, estávamos condenados, estávamos presos, ó Deus, na morte, no pecado. Não tínhamos condições alguma de sair desta condição por nós mesmos. Não foi uma queda que nos abalou em parte, não. Foi uma queda que nos matou. Foi uma queda que nos destruiu. Já não tínhamos mais condições de voltarmos para Ti, meu Deus. Mas o Senhor, com este amor maravilhoso, veio ao nosso encontro, enviou Cristo Jesus para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sim, nós que estávamos nus, como Adão se sentiu, e toda a humanidade se sente até hoje, Pai. Sem Cristo o homem continua nu perante o Senhor, meu Deus. Mas Cristo trouxe a nós vestes de justiça, Cristo trouxe a nós vestes de santidade, Cristo trouxe a nós vestes de pureza, e nós podemos nos apresentar a Ti novamente. Nós podemos Te adorar, nós podemos Te servir, nós podemos Te chamar de Pai, nós podemos voltar a ter a alegria, Senhor, da nossa salvação restaurada, meu Pai. Não há mais condenação, meu Deus, para aqueles que foram alcançados por tamanha graça e por tamanha salvação. Por isso, Senhor, nós Te damos todo o louvor e toda a glória. Não minimizamos a queda, ó Deus, e temos pavor e medo, meu Pai, de pensar aquilo que o pecado pode fazer de novo no nosso coração. Por isso, livra-nos, ó Deus, do poder do pecado. O Senhor já nos livrou da culpa do pecado, mas livra-nos, Senhor, enquanto vivermos nesta terra, do poder do pecado, da influência do pecado. Que o pecado não nos domine jamais, Senhor, mas que possamos, ó Deus, sempre ter o Teu Espírito guiando as nossas vidas. Por isso, Senhor, que cada filho, filha do Senhor que está aqui nesta noite, Te glorifique todos os dias, porque a queda foi destruidora, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E é esta graça que continua fluindo na vida dos Teus filhos. Nós Te louvamos e Te bendizemos por Cristo, em Cristo, para todos sempre. E que a igreja do Senhor dê glória a Deus. Aleluia, Pai. Glórias ao Senhor. Você entende a palavra? Eu procurei ser bem didático aqui, porque essa é uma doutrina fundamental. Você não pode achar um mínimo sequer que tem chance de se apresentar a Deus pelos seus méritos. Não, somente por Cristo é que nós podemos chegar a Ele. Nós vamos fazer a oração final. Nossa cantina está funcionando hoje, já sei lá que tem, até prepararam um lugar especial lá agora, para os irmãos não comerem em pé.
cantina está evoluindo aí, né? Então, tem até um lugarzinho para você sentar. Aproveita e paga o lanche para alguém. Né? Vê aí, para quem você vai pagar um lanche, procura alguém para pagar o lanche, né? Levante as suas mãos assim. Oh, meu Deus e meu Pai, obrigado. Como nós amamos o Senhor, amamos a Tua Palavra. Quanto mais conhecemos a Tua Palavra, mais Te amamos, Senhor. A verdadeira teologia é aquela que nos faz Te adorar, nos faz Te glorificar e Te bendizer, por tão grande amor que o Senhor teve por nós. Senhor, agora se chegamos ao final desta reunião, leva-nos guardados, protegidos. Concede a cada um dos Teus filhos uma semana de bênçãos, uma semana de alegria. Continuamos a orar, Senhor, por aqueles que estiveram enfermos ao longo desta semana, Pai. Restaura a saúde de cada um deles. Aqueles que nem mesmo puderam estar aqui hoje, neste domingo, Pai, por conta de uma enfermidade. Restaura-os, ó Deus, para que em breve possa estar aqui conosco. Continua restaurando, Senhor, também a vida do nosso bispo. Senhor, que esta seja uma semana em que ele possa, ó Deus, melhorar cada vez mais e ficar livre, Senhor, desses picos de pressão, dessas alterações, ó Deus, de febre, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor continue com o Teu servo. Agora leva-nos, que o Teu amor, que a Tua graça, que a presença do Espírito seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Até quarta-feira estaremos aqui.